Sejam muito bem-vindos. Neste vídeo nós vamos continuar a leitura bíblica. Nós paramos logo após ali a Torre de Babel, onde iria começar a vida de Abraão. E só recapitulando o que aconteceu até aqui, Deus cria o mundo, os seres humanos desobedecem às ordens divinas, às ordens de Deus, eles caem. Então o pecado entra no mundo, corrompe não só o ser humano, mas também toda a realidade. E o pecado vai aumentando gradativamente, e Deus acaba lavando os pecados, por assim dizer, com as águas do dilúvio, só restando a família de Noé. E com a família de Noé, Deus inicia a civilização novamente, mas de maneira simbólica, Noé cai novamente e começa tudo novamente, né? E a Torre de Babel é mais uma amostra do pecado extremo do homem. Mas como Deus tinha prometido que não iria mais acabar com o ser humano através da água, então Deus tem um outro plano para a salvação do homem, que só vai se cumprir muito tempo depois com Jesus Cristo. Até lá temos um longo caminho. Mas seguindo a leitura, como a gente tinha visto no final do vídeo passado, Deus mistura as línguas ali em Babel, de modo que eles não conseguem finalizar o projeto da torre e cada um vai para um canto, eles se espalham. E logo em seguida, há o relato dos descendentes de Sem. Porque Sem é o que mantém a descendência dos justos, daqueles que seguem a Deus. Então é através de Sem que nós vamos ver o nascimento de Abraão. É através da raiz, da semente de Sem. Sem, um dos filhos de Noé, obviamente, né? Então nós temos aí algumas gerações até Abraão, que no caso antes ele se chamava Abrão. Nós temos Sem aqui, só vamos citar um dos descendentes, aquele que dá continuidade à descendência, né? Porque cada um teve vários filhos, né? Sem gera Arfaxade, que gera Salá, que gera Eber, que gera Peleg, que gera Reu, que gera Serug, que gera Naor, que gera Terá. Terá será o pai de Abrão. Terá terá três filhos, que será Abrão, Arã e Naor. Os três homens, né? Provavelmente Terá teve outros filhos, mas esses são os mais importantes, né? E Terá vivia na cidade de Ur, dos caldeus. Ur aí fica próximo onde hoje é Israel, ali perto do rio Tigre e Eufrates, né? E lá ele se estabelece e tem os filhos dele, né? Pelo que dá a entender, a descrição bíblica da vida de Terá é muito resumida, muito simples. Pode-se inferir que Terá era um homem muito próspero e rico ali em Ur. E uma descrição também que tem é que Arã, um de seus filhos, ele morre ali em Ur. Não se sabe qual foi a causa da morte, não tem essa informação, se foi que por conta de alguma doença, ou se foi guerra, ou se foi alguma outra coisa. Mas o fato é que Arã, ele morre com o seu pai Terá ainda vivo. E Arã é o pai de Ló. Ló, outro personagem muito importante aí do livro de Gênesis, né? Ló, sobrinho de Abraão. E aí, em dado momento, Terá resolve deixar Ur. Ele pega toda a sua família, isso inclui Naor e sua esposa Milca, Abrão, né, e sua esposa Sarai. Abrão já estava casado, né? E Ló, que é o falecido filho de Arã, né? E a ideia inicial de Terá era chegar até Canaã. Contudo, ele se estabelece e acaba morrendo numa cidade antes de chegar a Canaã, que é Harã. Por coincidência, essa cidade tem o mesmo nome do filho, do falecido filho de Terá, né? Mas não há nenhuma evidência
de que foi Terá que sugeriu ou que colocou o nome dessa cidade. O mais provável, segundo os estudiosos, é que a cidade já tinha esse nome e já estava bem estabelecida quando Terá chegou até ali, né? E então, logo em seguida, a gente vê que Deus vai falar diretamente com Abrão e ele vai fazer muitas promessas para Abrão, né? Deus então aparece para Abrão e lhe faz promessas, faz uma aliança, basicamente, né? De que Abrão será uma grande nação. E isso para Abrão é muito curioso, eu imagino, né? Porque nesse momento ele já sabia que Sarai era estéril, ele não tinha filhos, né? Então eu imagino que isso para Abrão foi muito curioso. Apesar de que nenhuma parte do relato bíblico ele pareceu duvidar, só em um certo momento onde ele, mais já velho, né? Eles mostram um sorriso quando Deus fala isso novamente para ele, mas Abraão sempre pareceu confiar muito em Deus, por isso que ele é o pai da fé. Confiar muito em Deus, mesmo que demorar. Aqui ele era jovem ainda, né? Ia demorar muito para essa promessa ser cumprida. E então, quando Deus faz essa aliança com Abrão, ele pede para Abrão sair da terra que ele está, que é Harã, e continuar a viagem até Canaã. Seguir a viagem que o pai desejava fazer, né? E era para Abrão ir sozinho, porque Deus fez essa promessa para ele, pediu para ele. Mas Abrão era muito próximo do seu sobrinho Ló. Então Ló pede para ir com Abrão. Deixa eu ir com você e tal. E Abrão aceita, né? Porque, de certo sentido, Abrão era como se fosse o pai, ou, enfim, o irmão mais velho, né, de Ló. Ló era muito, como eu disse, muito próximo, né? Tinha um carinho muito grande pelo tio. Contudo, assim que Abrão e Ló se estabelecem ali na terra de Canaã, eles vão, portanto, né, para Canaã, deixam tudo em Harã e vão para Canaã. E quando eles se estabelecem ali, há uma grande fome na região, o que faz com que o Abrão e a Sarai desçam até o Egito, vão até o Egito para ver se conseguem algum alimento ali. Então a gente tem a primeira, vamos dizer assim, o primeiro medo de Abrão e o primeiro relato de como Sarai era bonita. Porque, por conta da beleza dela, e isso a Bíblia enfatiza, Abrão teve muito medo e pediu para que Sarai fingisse que fosse a irmã dele. Porque ele achou que os homens do Egito, por conta da beleza, iam matar o Abrão para ficar com Sarai, né? Então ele pede isso, né? Isso é uma pequena falha, né, do Abrão, que não confiou no poder de Deus, né? Se Deus tinha feito aliança com ele, provavelmente Deus estava com ele, protegendo ele. Não ia deixar que Sarai fosse tomada dele, né? Não ia deixar a promessa dele não se cumprir. Então isso foi uma pequena falha de Abrão, né? Mas a gente entende o medo humano, né? De qualquer forma, chegando numa terra estranha, né? É compreensível isso do Abrão. Mas, obviamente, como tudo que é humano, né? O plano de Abrão dá errado. Justamente por conta da beleza de Sarai, o faraó toma ela por esposa. Ele pega ela por esposa e todo plano, todo medo de Abrão se torna realidade, de algum modo, né? Mas por conta disso, e Abrão não fala que a Sarai é a esposa dele, né? O faraó dá dotes, porque era um costume, né? Até pouco tempo atrás, eu acho que ainda na Índia tem esse costume, né? Mas, enfim, era sempre costume o marido ou pretendente dar um dote para o pai, ou por irmão mais velho, quem fosse responsável daquela mulher. Então, o Abrão, sendo, entre aspas, o irmão de Sarai, ele recebeu um dote muito volumoso do faraó, o que já começa a contribuir para a fortuna do Abrão, né? E ele recebe tudo isso e não revela
a verdadeira identidade dele com relação a Sarai, né? Ele tá ainda na farsa. Mas mesmo assim ele tá com medo, né? De dizer, nossa, eu revelo agora aí que o faraó vai me jogar pros crocodilos, né? Mas contudo, por conta desse pecado, e aí teve que ter a intervenção divina, né? Deus começou a punir o Egito com pragas e desgraças. E começou a acontecer muitas coisas ruins, né? Ali no Egito. Então o faraó dá o estalo, né? E o faraó acaba descobrindo que... Porque, enfim, já tinha o costume de ter os magos, né? Os magos depois, na época de Moisés, vão ser muito famosos, né? Os magos fazem adivinhação e revelam que Sarai, na verdade, é a esposa do Abrão. Né? E o faraó fica enfurecido, né? Chama Abrão, fala, por que você fez isso comigo? Você estava trazendo maldição aqui para minha terra e tudo mais. E ele só admoesta, na verdade, o Abrão, devolve a esposa. Na verdade, ele estava no momento de preparativos, né? Do casamento, ele não tinha consumado o casamento, né? E então ele simplesmente devolve Sarai, mas ele não pede de volta o dote. Então Abrão vai embora do Egito com comida, com muitos bens, né? Gado, ovelhas, enfim. Então ele já sai do Egito muito rico, ele já tinha certa fortuna, né? A gente não sabe o quanto a fome ali em Canaã fez com que ele perdesse a fortuna dele, mas ele já tinha uma certa fortuna, o que no Egito fez ele ter uma fortuna muito maior. Então ele volta para Canaã muito rico, uma riqueza muito grande. Então volta Sarai e Abrão do Egito para Canaã, e Abrão com muitas posses, né, de animais, novos animais, e ele percebe que a região montanhosa ali que eles viviam, que é Betel, já não estava comportando mais tanto a riqueza de Ló quanto a riqueza de Abrão. Já estava entrando em conflito. A terra era pequena demais para os dois morarem juntos, né? Por mais que Abrão amasse muito o seu sobrinho, ele não seria possível, né? Eles viverem ali juntos. Então Abrão sugere para Ló para eles se separarem e que Ló escolha primeiro lugar. E Abrão até fala, se você escolher o sul, eu vou para o norte. Se você escolher leste, eu vou para o oeste. E para onde você escolher, eu vou para o outro lado, para que não tenhamos brigas nem contendas por conta da terra. E Ló aceita e escolhe justamente os campos verdes ali de Sodoma e Gomorra. E Ló vai morar ali nessa região, né? Que na verdade são 5 cidades, né? Próximas uma da outra. Cidades, estado, né? E Ló vai morar nessa região. Mal sabia ele, né? E após a partida, né, de Ló, Deus vem falar com Abrão. E aí, depois que Ló parte com as suas coisas, ele fala, Abrão, olhe para ao redor de de onde você está, né? Norte, sul, leste, oeste. E Deus fala que toda a terra, até onde a vista do Abraão alcança, e até depois da vista que ele alcança, será dele, de Abraão e da descendência dele. Essa é uma promessa muito forte de Deus, que fala que ele vai dar aquela terra, que depois vai ser conhecida como Israel, para Abraão e sua descendência, né? E logo depois tem a batalha no Vale do Sidom, que são 5 reis contra 4. Eu tinha falado há pouco que as cidades aí, que bom, enfim, não eram cidades muito grandes, mas eram todas cidades-estados. Cada cidade tinha seu rei. Então teve uma batalha. Não se sabe muito bem os motivos que gerou essa guerra e essas alianças, mas 5 cidades-estados entraram em conflito contra 4. Aqui eu vou falar cidades-estados e seus respectivos reis. Sodoma, do rei Berá, Gomorra, o rei Birza, Admá, o rei Sinabe, Zeboim, o rei
Semeber e Belá, ou Zoar, né? Depende, enfim. E também aí não tem a nomeação de qual rei que era, né? Essas 5 cidades elas estavam juntas, uma próxima da outra, né? Contra as 4 cidades, né? Sinar, do rei Anrafel, Elazar, do rei Arioque, Goim, do rei Tidal, e Elão, do rei Kedorlaomer. Que esse Kedorlaomer que era o líder das 4, né? Ele que estava liderando. E Kedorlaomer, né, que é o líder dessas 4, venceu a batalha contra as 5 cidades, né? Também Sodoma e Gomorra só pensava em besteira, né? Ia vencer as batalhas. E Sodoma e Gomorra são as cidades principais, né, dessas 5. E tanto o rei Kedorlaomer e os outros, né, saquearam as 5 cidades, levaram não só bens, né, das cidades, mas os mais cativos, escravos, né, como sempre foi costume em guerras, né, fazer isso, né, você escraviza o povo derrotado. Então, e entre os cativos está Ló, que estava morando ali em Sodoma, acaba sendo levado como cativo. E claro que Abrão fica sabendo disso tudo. Nisso tudo tá tendo uma guerra ali na região e Abrão tá na dele, tá que nem a Suíça na guerra, né? Não é contra ninguém, vocês que se entendam, vocês que se matem. Mas aí Abrão fica sabendo, né, que Ló tá sendo levado cativo. E aí as coisas mudam, né? Aí tudo muda. Então, o Abrão reúne um exército para libertar Ló. Um exército de mais de 200 homens, né? E com isso, com esse contingente, Abrão derrota Kedorlaomer e os seus aliados, né? Enfim, por derrotar, Abrão derrota Kedorlaomer, né? Liberta Ló e restitui os bens de Ló. Não só isso, ele restitui os bens de outras pessoas, né? De todos os cativos que estavam sendo levados, né? Isso mostra o poder de Abrão. Como Abrão era poderoso na região, como Abrão era rico, como Abrão conseguia, com a sua riqueza, ser mais poderoso do que quatro cidades-estado. O que 5 não conseguiu fazer, Abrão conseguiu fazer sozinho. Muito dessa narrativa parece muito jogada no meio ali do livro de Gênesis, para mostrar o quão poderoso, o quão rico e poderoso era Abrão. O escritor está mostrando para o leitor, olha só, o Abrão é como se fosse um rei de uma grande cidade-estado. Esse é o nosso patriarca, Abrão, o grande Abrão. Nesse sentido que a narrativa quer mostrar, né? E aí, por conta disso, por conta desse grande bem que Abraão fez para o pessoal de Sodoma e Gomorra, para as pessoas de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma vem agradecer pessoalmente a Abraão pelos feitos dele, né? E aí também o Melquisedeque, rei de Siquém, acabou sabendo desse ocorrido e foi abençoar Abraão pessoalmente também. E ele atribui a vitória de Abraão, a grandiosa vitória de Abraão, à vontade de Deus. Até ele fica todo impressionado com o que aconteceu, né? Siquém é outra cidade que nem se envolveu no conflito, mas ele vem falar com Abraão, abençoar o rei Melquisedeque. E logo em seguida, esse acontecimento, Deus aparece novamente para Abraão, né? Aparece em sonhos, né, para Abraão, e promete de novo uma descendência para Abraão. Porque, na verdade, Abraão está ficando velho, né? E ele está abatido porque Sarai é estéril e Deus tinha prometido descendência para ele, enfim. E várias vezes na narrativa bíblica Deus aparece novamente, falando: olha, Abraão, eu vou fazer uma descendência. Olha, Abraão, eu vou fazer uma descendência. Não por conta que, Deus não tinha convicção do que faria, mas é mais para acalmar o coração humano, né? Mais para acalmar o coração de Abraão, que imagina ele ficar esperando todo esse tempo, ele se sentia aflito. Deus deve ter esquecido de mim.
E Deus aparece e fala, não, eu não me esqueci de você. Eu reafirmo as promessas que eu fiz para você há 10, 15 anos atrás. Porque sempre é aquela coisa, né? O que todo cristão conhece, né? Tudo é no tempo de Deus. Deus faz aquilo que ele quiser na hora que ele quiser. Mesmo que ele venha e fale pessoalmente para você o que ele vai fazer, não significa que ele vai fazer naquele exato momento. Se ele falou, ele vai fazer. Vai acontecer. Mesmo que não seja no curso da vida da pessoa. No caso de Abraão, não. É que Abraão iria ver, né, o seu fruto. Pelo menos de um filho, né? Para ter a promessa que Deus falou para ele, né? Para fazer sentido, né? Com essa reafirmação de Deus, Abraão fortaleceu a sua fé. E até tem uma citação, né? Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que mostra muito do caráter de Abraão, né? O que Deus achava de Abraão e o caráter dele para com Deus, né? E Deus também revelou a Abraão, isso é muito interessante e importante, que os seus descendentes ficariam 400 anos cativos no Egito e depois seriam libertos para dominar a terra de Canaã. Deus antecipa algo para Abraão que vai acontecer muito tempo depois da sua morte, que é o seu povo, os seus filhos descendo até a terra do Egito e depois ficando ali 400 anos sendo escravizado pelos egípcios e tendo que ter a intervenção divina para poder tirar eles de lá. Talvez Abraão, eu imagino Abraão recebendo uma revelação profética dessa, se ele compreendia as dimensões, o tamanho disso que Deus ia fazer. Mas enfim, é algo muito interessante como Deus revela para Abraão, algo que iria acontecer muito tempo depois da sua morte, né? E aí, Abraão tem um filho com Agar. Porque após viver 10 anos em Canaã, todos esses acontecimentos se passaram nesse período de 10 anos. E Sarai, já sem esperanças, entrega Agar, que era a serva dela, uma egípcia, para Abraão ter um filho com ela. Aliás, essa serva egípcia muito provavelmente veio junto no pacote, junto com o dote que Abraão recebeu, né? Ou enfim, pode ter vindo antes, né? Ser uma serva antiga de Sarai, mas provavelmente veio no pacote, né? Quando ele desceu a terra do Egito com Sarai. E aí Abraão tem relações com ela, com Agar, e Agar engravida, né? E após Agar engravidar e se passar um tempo, obviamente, né? Agar começa a zombar da Sarai porque ela é estéril. Lembrando que hoje, ser estéril, por mais que para muitas mulheres seja algo doloroso e algo muito triste para muitas mulheres, né? Hoje muitas mulheres aceitam, muitas nem querem engravidar, então são estéreis e nem ligam. Mas nessa época, uma mulher que não tinha filhos era muito vergonhoso para ela. Então qualquer tipo de chacota e brincadeira que se fazia com isso era muito, muito dolorido para a mulher que recebia isso, né? Até hoje isso é um tipo de brincadeira muito estúpida, né? Se alguém a fizer, né? E por conta disso, por conta dessa humilhação que Sarai recebeu, Sarai humilha a serva Agar, que fica toda assustada e acaba fugindo, né? Grávida, fugindo para o deserto. E aí Agar para numa fonte que ela encontra ali no deserto, que, enfim, essas fontes são muito comuns no Antigo Testamento, porque muitas cidades se construíam em volta de fonte, porque se é uma terra muito seca, né? Fonte era algo fundamental. E aí ela para nessa fonte, que é o caminho até para Sur, né? Uma cidade. E ali um anjo do Senhor aparece para ela, dizendo para ela voltar, respeitar Sarai, que era sua senhora, e que o filho dela, o filho que Agar estava carregando, também seria uma grande nação e se chamaria Ismael. Então Agar decide voltar para a casa de Abrão,
E aí Ismael nasce. Ismael nasce quando Abraão tinha 86 anos. E 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus aparece de novo para Abraão. E aqui algumas coisas importantes acontecem, na verdade, né? Porque Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E aí é os nomes que eles são popularmente conhecidos, né? Abraão e Sara. E também Deus estabelece uma aliança, um tipo de aliança com Abraão, que é a circuncisão. Que todo menino de 8 dias deveria cortar o prepúcio. Isso seria uma forma de diferenciar Israel dos outros povos. E essa seria a forma de aliança que Deus estabeleceria com Israel, para mostrar que eles eram um povo separado, diferente, né? Esse tipo de coisa pode parecer um pouco estranha, né? Porque a circuncisão, né? Para quem não sabe, o prepúcio é a pele que tem ali no pênis dos homens, né? E era cortada com 8 dias, né? Então bebezinho ainda era cortado. E isso é algo que remete ao povo de Israel se lembrar que ele era diferente, era um povo que tinha algo diferente dos demais, porque não era algo visível, não era uma marca visível. Porque os outros deuses, que são, na verdade, ídolos, né? Em geral, faziam uma marca visível nas pessoas que o seguiam, né? Uma marca no corpo, na mão, no braço, no rosto. Uma marca bem característica que os diferenciava. Mas o Deus hebreu, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, decide por um tipo de aliança, um tipo de marca que não vai ser visível, não é visível às pessoas, mas sim apenas se a pessoa ficar nua, o que ela só faz na intimidade dela, é que poderia ser visto. Então, é aquilo que Deus fala para Samuel, quando Samuel está procurando aquele que vai ser escolhido por Deus. Vocês, homens, vocês olham para a aparência, para aquilo que é externo e visível aos olhos, mas eu olho o coração. Eu sondo a alma e o coração das pessoas, aquilo que é interno, aquilo que só eu posso ver. Então, esse é um tipo de situação. Era para os hebreus se lembrarem qual o caráter de Deus, o que Deus esperava deles. Não era algo externo, algo para as pessoas verem, mas era algo para Deus ver. Algo que deveria ser do caráter dos hebreus. Os hebreus deveriam seguir a vontade de Deus, mesmo que ninguém mais estivesse olhando. Então essa é a ideia da circuncisão. Por isso é algo que não é visível aos olhos das pessoas. E aí, aproveitando o embalo, né, Deus fala novamente para Abraão, reafirma que ele vai ser uma grande nação, ele vai ser a semente de uma grande nação. E quando Deus fala isso, Abraão, ele ri em seu coração, em seu íntimo, né, dizendo: pode um homem velho ter filhos? Que Abraão já estava ficando bem velho, né, estava chegando próximo de 100 anos. E logo depois do estabelecimento da circuncisão, aparecem 3 anjos, 3 seres celestiais, 3 mensageiros, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que essas eram as 3 pessoas da Trindade, que eu acho pouco provável, mas, enfim, 3 mensageiros de Deus aparecem à tenda de Abraão. E esses 3 homens aparecem, e Abraão logo percebe que eles não são homens comuns, né? E Abraão prepara ali um banquete para eles, né? E os três anjos, durante o banquete, eles dizem
que Abraão e Sara terão um filho, dali exatamente um ano, dali da conversa que eles estão tendo agora. E Sara, que ouvia a conversa, provavelmente ela estava ajudando as mulheres na preparação do banquete, ou enfim, ajudando ali. Ela ouve a conversa, ela não está à mesa, né, junto com Abraão e os anjos, né, e ela ri em seu íntimo para ela, né, ela não gargalha, dá risada, ela ri e ela pensa, enfim, de forma zombeteira disso, né, tipo, eu sou uma mulher velha, como eu vou poder ter filhos, né. E o anjo, obviamente, ele diz para Sara, né, por um acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, para Deus fazer? Que aí a referência é Gênesis 18:14. E, e obviamente que Sara não podia falar que não, né? Que tinha alguma coisa difícil, né? Porque não há nada impossível para Deus, né? E após o banquete que é oferecido para os anjos, eles falam para Abraão que Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E até dois desses anjos eles vão até Sodoma e Gomorra, né? E eles falam assim: vamos se chegar para ver a situação de Sodoma e Gomorra, né? Claro que eles já sabiam, né? E aí quando os anjos saem, dois vão para Sodoma e Gomorra, Abraão permanece na presença de Deus, né? E ali ele começa a interceder por Ló, né? Ele fala, bom, Sodoma e Gomorra vai ser destruída, eu preciso salvar o meu sobrinho querido, né? E aí Abraão começa com uma barganha com Deus, né? Ele começa a falar, ai, Deus, se tivesse 50 justos, você pouparia a cidade por conta desses 50 justos? E Deus fala para Abraão, sim, pouparia a cidade, se eu achar por acaso 50 justos ali na cidade. Aí 25, Deus, se você achar 25, e 10, e 5, até que ele chega, e se você achar um justo? Aí ele fala que vai enviar os anjos para conversar com Ló para poder ter um plano de fuga ali, que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, né? E aí Deus promete para Abraão que vai livrar Ló, né? A pele de Ló. E aí, portanto, a gente tem a destruição, a famosa destruição de Sodoma e Gomorra, né? Os anjos aparecem lá para Ló, em Sodoma e Gomorra. Provavelmente eram dois dos três que estavam conversando com Abraão, que tiveram um banquete anteriormente. E os homens de Sodoma e Gomorra eram muito perversos, porque os anjos entram na casa de Ló, né? E logo eles ficam ali na porta, oriçados, querendo saber quem são esses homens, né? Eles achavam que eram homens. E para Ló liberar eles, porque eles queriam ter relações ali mesmo com os anjos, né? Você vê, era um grupo, né, na verdade. Provavelmente eles não queriam simplesmente ter relações homossexuais, né? Eles queriam estuprar os anjos, talvez até a morte. Era mais ou menos essa índole das pessoas de Sodoma e Gomorra, né? Era uma índole perversa e baixa. E aí o Ló tem uma atitude, na minha opinião, deplorável. O Ló tem uma atitude muito, enfim, lamentável, porque eles falam, não, meus amigos, não façam isso com esses homens. Eu tenho aqui umas filhas, né? Vocês podem levar elas, né? Enfim, mas nem precisa de nada disso, né? Os anjos deixam os homens cegos, né? De modo que eles não conseguem direito nem saber onde estão, vão tateando e acabam indo embora, né? E aí, depois dessa interrupção, dessa molação, melhor dizendo, os anjos avisam Ló sobre a destruição iminente da cidade, né? E que na manhã seguinte eles iriam ter que sair dali porque a cidade ia ser destruída. E Ló até tenta avisar os seus outros familiares que moravam ali, em Sodoma e Gomorra, provavelmente sogro, sogra, enfim. Mas eles acham que ele está brincando, tá louco. Você acha que a cidade vai ser destruída amanhã? Você tá louco? Tá parecendo terraplanista? Tá maluco? É que tá na moda, né? Qualquer coisa que você discorde e acha louco se chama de terraplanista, né? Mesmo que a pessoa não o seja, né? E aí na manhã seguinte, e aí ninguém, obviamente, na família do Ló dá ouvidos para ele, né? Aí na manhã seguinte, como o Ló estava se demorando muito, os anjos tiveram que pegar ele e levar para fora da cidade, né? E eles advertiu Ló e sua família de que eles não deveriam olhar para trás,
durante a destruição da cidade. Eles deveriam ir embora e não olhar para trás. Mas, para quem conhece a história, sabe, né? Que Ló sai da cidade, mas sua esposa e suas 2 filhas, né? Mas a mulher de Ló, ela, curiosa com a destruição da cidade, provavelmente foi uma cena muito, enfim, em termos de cena cinematográfica, deve ter sido algo maravilhoso, né, de se ver. Ela fica curiosa para ver o que está acontecendo e olha para trás. E aí ela vira uma estátua de sal, porque não poderia, mais uma vez, uma ordem de Deus expressamente peremptória desobedecida. E isso mostra muito, na verdade, de muitas coisas que nós temos, né? Deus muitas vezes muda a nossa vida, nosso caminho de vida, e às vezes a gente quer olhar para trás, olhar para o nosso passado, para aquilo que a gente vivia antes, né? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente olhe para frente, para aquilo que Ele tem de bom para a gente, né? E, enfim, Ló e sua família, tirando a esposa, que virou uma estátua de sal, que morreu dessa maneira, eles fogem de Sodoma e Gomorra e Ló fica com medo de se instalar numa outra cidade e ele vai morar ali numas cavernas que tem próxima, numas montanhas ali próximas, né? E as filhas de Ló, com medo de todos eles morrerem sem deixar descendência nenhuma, elas têm uma ideia de gênio, né? Elas embriagam o pai e têm relações com o pai para poder ter filhos e continuar a semente do pai. E elas engravidam, as 2 engravidam, né? E elas vão dar à luz aos filhos que vão dar origem aos Moabitas e os Amonitas. Moab e Amon, o nome dos filhos delas. E esses Moabitas e os Amonitas, eles vão ser destruídos por Israel posteriormente. Muito por conta do pecado das matriarcas aqui, né? Das filhas de Ló. O pecado tem consequências graves, né? Então, por mais que demore essas consequências aparecerem, né? E um pouco antes do nascimento de Isaac e de Sara ficar grávida, né? Tem um acontecimento assim muito interessante, porque abruptamente, assim, a narrativa informa que Abraão se muda dali. Não se tem uma descrição clara em relação a isso. A Bíblia não fala nada do motivo que fez Abraão sair de onde ele estava para ir para a terra de Negueb, em Gerar. E quando eles chegaram àquela nova terra, que tinha uma cidade ali e um rei, que é uma cidade-estado, né? E com medo de que Sarai, por conta da beleza, mesmo velha, ela tinha uma beleza extrema, ele pede para Sara dizer que é irmã dele. De novo, o Abraão faz isso. Ele não confia em Deus, não confia no poder de Deus e pede para Sara se passar por irmã. E o que acontece? De novo, o rei da cidade pega Sara como esposa. Novamente. E é muito curioso, porque mesmo com essa idade avançadíssima, Sara parece ter uma beleza extrema que as pessoas pegam ela por esposa só por bater o olho, né? Contudo, novamente ela está se preparando para o casamento. O casamento não é consumado, né? Contudo, antes de se casar, Deus aparece em sonho para o rei da cidade. Eu não falei, né? O rei da cidade é o Abimeleque. Para esse rei, Abimeleque, e diz que se ele se casar com Sara, sua nação será destruída. Então, o Abimeleque fica muito assustado com esse sonho, né? Ele chama Abraão, o admoesta por conta disso, fala: o que você está fazendo? Você quer trazer maldição e destruição para minha cidade, fazendo eu pecar dessa forma sem nem eu saber. Mas ele perdoa o Abraão. Ele entende, Abraão explica o motivo, né? E aí ele entende, né? E aí ele diz que por conta disso tudo, o Abimeleque diz que Deus está com Abraão. Abraão tá aí com Deus.
e que para Abraão não ter medo de nada ali na terra dele, né? Que ele vai poder escolher qualquer terra para ele morar ali na terra do reino de Abimeleque. E também o Abimeleque, também que nem o faraó, dá alguns bens para Abraão, no caso da bois e 1.000 moedas de prata para Abraão, como se ele estivesse pagando dote. De qualquer forma, ele dá esse dinheiro para Abraão. E, em contrapartida, por conta disso, Abraão abençoa Abimeleque. E a bênção dos patriarcas é algo muito importante, muito importante. E, imediatamente que Abraão abençoa o Abimeleque, as mulheres e servas da corte ali do rei, elas se curam da infertilidade. Por quê? Sara entrou ali, todas ficaram estéreis, todas ficaram inférteis. Mas agora vamos pro que é mais importante, pro clímax dessa parte que é a vida de Abraão, que é o nascimento de Isaac. Com 100 anos de idade, Abraão finalmente tem um filho com Sara. Seu nome é Isaac. E após Isaac desmamar, que o que aconteceu provavelmente quando Isaac tinha de 2 a 3 anos, Isaac começa a sofrer zombarias de Ismael. Ismael, por ser o filho de outra mãe, ele não era o filho preferido de Abraão, né? Obviamente. Sara, obviamente, fica furiosa com a zombaria que o filho está recebendo. E ela ordena que Abraão mande embora Agar e Ismael. Mas claro que Abraão fica muito triste com isso, porque Ismael é seu filho, né? Mas Deus aparece para Abraão e fala para ele fazer conforme Sara, sua esposa, pediu. Então Abraão manda embora Ismael e Ismael e Agar. E até tem uma cena, né, de Agar ali chorando, porque, enfim, foi rejeitada, mas Deus aparece para Agar e fala que Deus tá com ela e que Agar vai ver o seu filho, na verdade, vai se transformar numa grande nação também, numa grande numerosa nação. E os ismaelitas, que vai ser o povo, os filhos de Ismael, vai ser um povo muito grande e que posteriormente, muito posteriormente, vai dar origem aos islâmicos. E aqui a gente tem uma aliança entre Abimeleque e Abraão, que Abraão começa a ficar muito poderoso ali na região, porque Deus está com Abraão e o abençoa todo o tempo, né? Aliás, essa aliança com esse Abimeleque, né, a gente não sabe se é o mesmo Abimeleque de antes, né, que tentou pegar Sara como esposa, ou se é outro, né, ou se mesmo Abimeleque é o nome de um título, né, como por exemplo César ou Faraó, né? Faraó é um título. E eles fizeram uma aliança, esse Abimeleque, por uma paz mútua entre eles, né, porque eles viram que Abraão estava se fortalecendo muito. Aí se Abraão quisesse tomar a cidade, ele ia conseguir, né? Então, melhor fazer uma aliança com esse homem poderoso, né? E aí eles fizeram uma aliança ali num poço. E Abraão deu 7 cordeiros para Abimeleque. Isso era comum, né? Você dá um presente para selar um acordo, né? E por isso, aquele poço foi renomeado para Berseba. Que Berseba é um jogo de palavras, né? É constituído pela palavra Sheba, que em hebraico é 7, e Shebuá, que significa juramento. Então aquele poço é o poço do juramento, ou o poço dos 7, né, que foram dados 7 cordeiros, né. E agora finalmente a gente vai para o clímax, o real clímax desse vídeo, né, que é a prova de Abraão. Deus aparece para Abraão e ele pede algo muito estranho para Abraão. Ele pede Isaac em sacrifício. Mas Abraão, ele prepara tudo. Prepara tudo para o sacrifício, prepara os jumentos para a viagem, prepara Isaac e alguns servos também vão com ele.
E eles vão para o Monte Moriá, que na verdade o templo, está escrito errado aí no slide, né? Está escrito templo, mas é o templo que Salomão vai construir muito posteriormente, vai ser nesse Monte Moriá. Não se sabe se é o mesmo, provavelmente é. O monte do sacrifício, ou do quase sacrifício de Isaac. E eles andaram de 2 a 3 dias de Berseba, de onde moravam, né? A fonte do juramento, até Jerusalém, onde está o Monte Moriá. Ali do sul de Israel até mais ao norte, meio norte, né? E chegando até esse Monte Moriá, Abraão pede para os servos ficarem ali ao pé do monte, né? Esperando. E só vai ele e o Isaac sozinhos, né? Para o monte, né? Isaac ia perguntando, né? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Isaac, e Abraão sempre falando para Isaac, né? Não se preocupe, Deus proverá, Deus proverá. E aí, chegando lá, onde seria feito o sacrifício, Isaac percebe que não tem cordeiro nenhum, que o sacrificado ia ser ele. E ele se sente, assim, claro, obviamente, meio mal, mas é impressionante como ele aceita tudo. É como se Isaac, tanto Abraão quanto Isaac, confiasse completamente no Senhor, que Deus realmente ia prover. E quando Abraão estava prestes a cravar o seu punhal no peito de Isaac, um anjo aparece e impede Abraão. E nesse impedimento, o anjo dá um cordeiro para Abraão poder fazer o sacrifício para Deus, né? E como eu disse, esse momento é o clímax, né, da relação entre Abraão e Deus. Porque Abraão aceita essa prova que seria, eu acho, muito difícil para todos nós. Quem confiaria em Deus dessa maneira, dando seu filho em sacrifício? Claro que não houve sacrifício humano, né? Mas Abraão não sabia, né? E se Deus realmente quisesse usar um sacrifício? Abraão teria oferecido. Por isso que ele é o pai da fé. E isso mostra pra gente que, eventualmente, Deus prova os seus para geralmente fortalecê-los e ensinar-lhes algo, né? E o que é bem diferente, as provas são bem diferentes das tentações, que a tentação é de origem maligna e demoníaca, né? E as provas não, as provas são de Deus. E dar um cordeiro em substituição mostra o caráter substitutivo da expiação. Porque Jesus vai ser o cordeiro de Deus, que se deu em sacrifício em nosso lugar. E ao passar no teste, Deus faz um juramento para Abraão, dizendo que sua descendência será como os grãos da areia do mar. Novamente, Deus aparece para Abraão, prometendo, fazendo grandes promessas para ele sobre a descendência dele. E aqui a gente vê um momento muito interessante do livro de Gênesis, né, que mostra toda a história do patriarca, que obviamente teve suas falhas e seus defeitos, mas que no final da vida, no final de tudo, na verdade, ele foi um grande herói da fé. Kierkegaard tem um ensaio, né, que é um dos livros muito famosos dele, que fala sobre o salto na fé, que é esse salto que Abraão dá. Eu até sugiro a leitura. Um dia eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, né? Mas é isso. Por hoje é a leitura bíblica. A gente foi até o final da vida de Abraão. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre Isaac e Jacó. Tá bom? Que Deus possa abençoar muito vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.